que não precisa de uma estrutura. Ela é um próprio organismo que tem vida própria. E como tem vida própria, ela se move e ela estabelece o reino de Deus com autoridade, com poder e com graça na terra. E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. O poder de Deus sendo estabelecido de uma forma preciosa. As 2 semanas têm sido muito intensas para nós. Enquanto nós estamos em Anápolis, conectando Pedro a uma missão, aqui tinha pessoas coletando cestas básicas em bairros de São Paulo. Tinha uma outra equipe aqui distribuindo cestas básicas para a nossa comunidade. Tinha uma outra equipe aqui em cima preparando o espaço, porque domingo que vem nós vamos inaugurar lá em cima. Você diz amém? E tinha outra equipe trabalhando nas casas de paz, no discipulado. A igreja é isso, a igreja não é uma pessoa, não é um mecanismo só. Ela é, na verdade, um organismo vivo que se move com autoridade. E eu quero falar um pouquinho sobre a importância da gente focar no sacrifício de Jesus. Esse é um tema que aquece muito o meu coração. Esse é um tema que, infelizmente, ele é pouco falado no meio cristão, embora deveria ser muito comentado. E por que muito comentado? Porque essa é a base da nossa fé. Essa é a essência do cristianismo primitivo. O sacrifício de Jesus é o centro daquilo que nós cremos, daquilo que nós nos movemos e do porquê fazemos o que fazemos. Então, o sacrifício de Jesus é esse fundamento básico para todos nós. Pela manhã nós podemos aprender que só é possível escolher o caminho certo quando tem foco. Pessoas que têm foco escolhem caminhos certos. Pessoas que não têm foco, qualquer caminho serve. Por isso que ontem a gente passou o dia aqui treinando pessoas a terem foco, a fazerem boas escolhas. Não fazer qualquer escolha. Hoje de manhã, numa palavra de oferta, o Henrique falou algo extraordinário. Ele falou que quando nós não temos prioridades, as necessidades nos governam. E é triste ver um filho de Deus se movimentando por necessidade e não por prioridade. O reino de Deus é um reino de prioridades. E quem entende isso e se move com prioridades, constrói resultados extraordinários. Então hoje pela manhã a gente aprendeu a importância de distinguir caminhos, de aprender a escolher os melhores caminhos, e eu faço isso quando eu tenho foco. Quando eu escolho o caminho certo, eu rejeito o atalho dos homens. E esse é um ponto muito importante para a gente pensar aqui. Existem muitas pessoas que estão acessando atalhos feitos por homens e não estão acessando o caminho feito por Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Então há pessoas que acessam atalhos que homens fizeram e acham que estão andando no caminho, quando na verdade a Bíblia propõe, ela tem uma outra proposta, e a proposta da Bíblia é: ande pelo caminho que Deus criou. Você diz amém? Então, para falar sobre a eficiência do sacrifício de Jesus, eu quero te convidar, abre a Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 10, verso 1 a 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de ser oferecidos, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Você pode repetir isso comigo? Purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Versículo 3: nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Você pode ler o versículo 4 de novo? 1, 2, 3. A carta
aos Hebreus é uma carta a um grupo de cristãos que conheciam muito bem a lei de Moisés. Na verdade, esses cristãos, eles eram primeiro hebreus, judeus, que se converteram ao cristianismo. Então, o foco do escritor aos Hebreus é ajudar esses irmãos a entenderem o que é a fé cristã. É ensinar esses irmãos que a fé cristã não é ritual, não são cerimoniais, não são festas, não são dias, mas mostrar que a fé cristã é um relacionamento vivo com Cristo que está vivo. Então o escritor aos Hebreus, ele vai escrever com essa finalidade, com esse objetivo. Ele tem por alvo ajudar esses irmãos a entender e a viver uma fé viva, não uma fé baseada em rituais, uma fé baseada em repetições de sacrifícios, como a gente leu no texto bíblico. A própria repetição dos sacrifícios que foram ordenados por Deus mostram que Israel não estava olhando para Deus como deveria olhar. Porque na realidade, no Antigo Testamento, depois quando você puder ler em casa Levítico, do 17 ao 25, você vai ver que os sacrifícios foram estabelecidos por Deus com um propósito. E qual era o propósito de Deus? Para que através dos sacrifícios, Israel se aproximasse de Deus, olhasse para Deus. Só que esse propósito não foi cumprido com os sacrifícios. E o escritor aos Hebreus está dizendo isso. Tanto não foi cumprido, que esses rituais estavam precisando ser repetidos anualmente. Todos os anos, como a gente leu aqui. Existe um ritual ou um sacrifício chamado de sacrifício da expiação, feito entre os judeus, e esse sacrifício era feito no dia do Yom Kippur, dia do perdão dos pecados, onde eles transferiam os pecados para um bode e soltavam esse bode na direção do deserto, acreditando que esse bode levaria para bem longe deles os pecados que eles tinham. Só que esse sacrifício era repetido anualmente, todos os anos, todas as vezes. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, se está sendo repetido, é porque não foi eficiente. Porque algo eficiente, você faz uma vez e resolve tudo. Algo eficiente, você resolve com uma única situação. Então, o que vai acontecer aqui? Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento foi substituído por um único sacrifício. O alto sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício que ele fez em obediência a Deus. Veja o que diz o verso 5 de Hebreus 10. Verso 5 de Hebreus 10. Pelo que, entrando no mundo, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Você pode dizer isso comigo? Holocaustos e oblações pelo pecado não agradam a Deus. Versículo 7. Então disse, olha o que Jesus cumpriu no sacrifício dele. Eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, o que, gente? A tua vontade. Jesus está mostrando que o sacrifício que ele fez para Deus, cumpriu a vontade de Deus e trouxe remissão de pecados para todos. Essa palavra é muito expressiva, irmãos, porque o sacrifício que Deus esperava de Jesus era uma obediência total, e ele entregou, sim ou não? Agora adivinhe qual é o sacrifício que Deus espera de você e de mim? Obediência. Obediência. No Antigo Testamento, o rei Saul, ele foi reprovado porque ele não entendeu que o sacrifício que Deus quer é obediência. A palavra diz em 1 Samuel 15, 22, que o profeta Samuel, ele confronta o rei Saul e diz, Deus não se agrada tanto em sacrifícios, como em que se obedeça o quê? A vontade, a palavra do Senhor. E aí o profeta termina dizendo, eis que obedecer é melhor do que? Em outras palavras, irmãos, tem tanta gente sacrificando,
mas ainda não entendeu que o que Deus espera é obediência. O que Deus espera é obediência. Tão simples quanto isso, quando a gente obedece, esse é um sacrifício. A gente estava adorando a Deus aqui, e a nossa adoração, ela sobe à presença de Deus. Agora presta atenção nisso, adorar não é só cantar, a gente adora a Deus com a nossa obediência. A nossa obediência é um sacrifício que sobe à presença de Deus. Aí alguém pergunta: pastor, quando eu obedeço, eu sacrifico o quê? Você sacrifica a sua vontade. Você sacrifica o seu jeitão de ser. Você sacrifica as suas preferências. Por isso que a obediência é um sacrifício. É um sacrifício que Deus espera, e foi isso que Jesus fez. A entrega total, a rendição total de Jesus, a obediência completa de Jesus foi um sacrifício para Deus. Deus recebe esse sacrifício e Ele mostra na palavra que através do sacrifício de Jesus, nós fomos separados também para obedecer à vontade de Deus. Cristo inaugurou um caminho chamado obediência. Como Cristo foi obediente até a morte de cruz, eu e você também podemos obedecer ao Senhor. Sabe aquela conversa do tipo: é difícil ser obediente a Deus nesse mundo que a gente vive. Mentira do diabo. É difícil ser crente verdadeiro, porque está tudo tão difícil. Mentira do diabo. Jesus inaugurou um caminho chamado obediência, e eu e você podemos andar nele. Olha o que a palavra diz no versículo ainda de número 10, de Hebreus 10. Hebreus 10, 10. Você pode ler? 1, 2, 3. Presta atenção nisso. A palavra santificado significa separado. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Nós fomos separados para obedecer através da obediência de Jesus. Eu acho que você não pegou isso. Através da obediência de Jesus, eu também posso obedecer. Eu fui separado para ser obediente. Você foi separado para ser obediente. Pastor, então por que é que eu desobedeço? Bom, aí é uma outra história. Aí a gente tem que entrar numa outra pauta, é assunto para uma outra pregação, porque a desobediência não é uma característica de um filho de Deus. A desobediência é uma característica de um filho do diabo. Pastor, vou te mostrar isso na Bíblia, Efésios capítulo 2, abre comigo. Efésios capítulo 2 e verso de número 1 e 2. Eu quero criar no seu coração nessa noite uma aversão à desobediência. Você vai sair daqui nessa noite odiando desobedecer a Deus. Porque você vai ver que quem parece com a desobediência são filhos do diabo e não filhos de Deus. Olha o que diz esse texto, Efésios capítulo 2 e verso 1 e 2. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Outro tempo, diga comigo, outro tempo. Em outro tempo, a gente andava segundo o curso do que, gente? Segundo o príncipe de quem? Do Espírito que agora opera em quem? Filhos da desobediência são filhos do diabo. É isso que o texto está dizendo. Filho dos principados e potestades que regem esse mundo que a gente vive. Irmão, não é comum, não é natural um filho de Deus desobedecer e se sentir confortável com isso. Não é comum. É incomum. Quando ele desobedece, quando ele faz o que Deus não manda, quando ele ignora a voz de Deus, isso para ele deve criar uma aversão.
uma tristeza, porque o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito de Deus que habita em nós testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo. Ele fala: como filho de Deus você não pode pecar, você não pode desobedecer. E se há uma desobediência voluntária, irmão, isso não é natural, não é comum. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, veja, versículo 10 de Hebreus 10, vai dizer que nós fomos separados para obedecer por causa da obediência de Jesus. E o escritor dos Hebreus, ele vai associar a eficácia do sacrifício de Jesus com alguns desdobramentos que a gente tem que ter na nossa vida com Deus. Olha o que diz o verso 19. Hebreus capítulo 10 e agora o verso 19. Não vai dar tempo da gente explicar do verso 1 ao 18, mas, gente, a linha de raciocínio é essa: a eficácia do sacrifício de Jesus. E como Jesus obedeceu, nós também podemos obedecer. Ele está explicando isso, tudo bem? Só que quando chega no 19, olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar onde, gente? Porque a gente entra no santuário pelo sangue de quem? Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Ele vai dizer que a eficácia do sacrifício de Jesus traz ousadia para você e para mim. Sabe o que ele quer dizer aqui? Em outras palavras, um cristão ou um filho de Deus que tem dificuldade, que como é que a gente pode dizer aqui? Que ele é covarde, ele não tem coragem. Essa ausência de coragem, de ousadia, está associada ao pouco entendimento do sacrifício e da eficácia do que Cristo fez por nós. Porque, irmão, quando você vê alguém declarando a palavra de Deus, profetizando, liberando algo dos céus, não pensa que aquela pessoa é melhor do que você. Ela é igual ou até pior. Mas sabe de algo? Quem normalmente libera essas palavras são pessoas que entenderam a eficácia do que Cristo fez por elas. E porque entenderam, tem ousadia. Não é porque elas são mais ousadas, não é porque elas são mais espirituais, não é porque elas são melhores, é porque elas entendem o que Jesus fez por elas. Jesus fez por nós algo glorioso, igreja. Por isso, quando a gente pisa no santuário, e o santuário não é aqui, o santuário é a presença de Deus, a gente tem que chegar lá com ousadia. Não por nós, mas pelo que Cristo fez. Não pelos nossos méritos, mas pela eficácia do que Jesus fez na cruz. Versículo 20. Tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Porque pelo sangue de Jesus, o que Cristo inaugurou? Verso 20. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou pelo seu próprio corpo. Esse texto vai te fazer lembrar de Mateus 27, quando Jesus na cruz, Ele suspira, Ele dá o último suspiro de vida. A palavra diz que houve terremoto, e o véu que havia no templo, ele se rasgou, de cima a baixo. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E quando Cristo dá o último suspiro de vida, a palavra no verso 51 de Mateus 27 diz que o véu se rasga, a terra treme, e esse rasgar de véu significa: estou inaugurando um novo caminho. Esse caminho é vivo, igreja. A gente pode acessar, a gente pode desfrutar, é algo novo que Deus preparou para nós. Então, olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Ele vai dizer que o aperfeiçoamento do cristão está relacionado com a consciência de que a mente dele, a consciência culpada dele, foi purificada pelo sacrifício de Jesus.
Vocês também vão se lembrar de Filipenses 1,6, onde Paulo diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Até quando? Os dias de Jesus, os dias da vinda do Senhor. Então veja, esse aperfeiçoamento do cristão está associado ou está relacionado com a purificação que ele tem da sua mente culpada. Irmão, um cristão com mente culpada não se aperfeiçoa em nada. Ele não se aperfeiçoa em nada. Ele sempre se acha o pior, ele sempre se faz de vítima, ele sempre acha responsáveis pelos seus problemas, ele sempre acha culpados pelas suas faltas, ele nunca se aperfeiçoa em nada. Você conversa com ele hoje, daqui a 5 anos o nível de maturidade é o mesmo, não muda. O nível de entendimento sobre a vida com Deus, sobre o seu autoconhecimento, sobre o relacionamento com o próximo, não muda, é a mesma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não está aperfeiçoando, não está se aperfeiçoando. E por que não se aperfeiçoa? Porque o entendimento sobre a eficácia do sacrifício de Jesus é baixo. Deixa eu lhe dizer algo: o que Jesus fez não precisa de remendo, está feito. Quando Jesus expira na cruz, João 19 diz que ele brada e ele fala: está consumado. Foi feito. Não precisa remendar. Aceita essa verdade, permita a sua mente ser purificada pelo sangue do Cordeiro. Aceita isso para a tua vida e começa a trilhar uma jornada de aperfeiçoamento. Cresça. Cresça. Uma das coisas que mais me entristece como pastor, eu estava dizendo isso para a Nádia ontem, é ver o grande banquete, acho que foi hoje que a gente conversou sobre isso, é ver o grande banquete que o Pai da Glória proporciona, e quando você senta nesse grande banquete, tem muitos lugares vazios. Como conta na parábola, o pai faz um grande banquete, tem lugar para muita gente e tem muito lugar vazio. E por que tem muito lugar vazio? Porque tem gente que não está discernindo a importância de estar no banquete do rei. Eu te pergunto, como uma pessoa assim se aperfeiçoa, irmão? Como uma pessoa assim cresce? Vai ser sempre milindrado, sempre vítima das ocasiões. É que eu nunca tive oportunidade, é que ninguém nunca me ajudou, é que, sabe, o governo, a pandemia, não. Permita o sacrifício e a eficácia do sacrifício de Jesus purificar sua mente. Paulo disse que a gente não deve se conformar com este mundo. Paulo disse: seja renovado, seja transformado pela renovação do seu entendimento. Irmão, permita ser renovado no entendimento. O aperfeiçoamento está relacionado com a purificação da consciência da culpa do pecado. E se um cristão não tem consciência da eficácia do sacrifício de Jesus, ele não vive aperfeiçoamento. E dificilmente vai viver o que Jesus já reservou para ele. Dificilmente. Versículo 23 de Hebreus 10. Eu quero caminhar rapidinho aqui para o final, porque eu quero orar e investir um tempo de oração com você por isso. Versículo 23 de Hebreus 10. Deixa eu contar aqui para vocês alguns desdobramentos da consciência da eficácia do sacrifício de Jesus. Aparece aqui, verso 23. Retenhamos firmes a confissão do que, gente? Veja, reter a confissão da nossa esperança é apenas um desdobramento da minha consciência da eficácia do que Cristo fez por mim. Sabe por que tem muita gente que lê esse texto bíblico e ama? Fala: nossa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança.
mas nunca retém, porque não tem consciência da eficácia do que Jesus fez por ela. Deixa eu te dar um outro desdobramento, versículo 24, você pode ler? 1, 2, 3. Irmão, por que você acha que um cristão não considera o outro? Por que você acha que um cristão não estimula o outro a praticar boas obras, sendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras? Efésios 2:10. Por que você acha isso? Porque ele não tem consciência da eficácia do que Cristo fez por ele. E pior, às vezes você tem cristão que ele, além de não considerar os outros, ele desconsidera. Não tem consideração nenhuma. Nenhuma. Se a gente não tem o que falar bem das pessoas, a gente tem que ficar quietinho. Não fale mal. Não fale mal. Tem o que falar bem, elogie. Ache qualidades nas pessoas. Eu costumo dizer aqui, irmãos, que amor é esse que a gente diz ter? Que quando a gente se relaciona com o outro, a gente só consegue enxergar os defeitos dos outros. Que amor é esse? Que amor é esse que só consegue enxergar as fraquezas dos outros? Aquilo que os outros fizeram e pisaram na bola conosco. Que amor é esse? Que amor é esse que não nos faz ver uma qualidade nas pessoas com quem a gente se relaciona? Porque se eu não tenho esse amor, não vou considerar ninguém. Pelo contrário, eu vou até desconsiderar. Eu vou até desconsiderar. E isso aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo, é desdobramento de quem tem a consciência da eficácia do sacrifício de Jesus. Outro desdobramento, verso 25. Você pode ler? 1, 2, 3. Parou. Eita! Como tem crente que abandonou sua congregação na época da pandemia. Abandonou. Não estou falando de gente, irmão, que está acompanhando nós aí online. Deus abençoe a tua vida. Seja abençoado. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de gente, irmão, que em nome de uma situação mal resolvida, simplesmente tomou decisão de abandonar a reunião dos santos. Aqui o termo é congregação, ou seja, a reunião dos santos. Abandona. E por que abandona? De novo, porque eu não tenho consciência da eficácia do que Cristo fez por mim. Porque se eu tenho essa consciência, irmão, eu valorizo esse momento aqui demais da conta. Esse momento para mim é fundamental, é valioso, é preciosíssimo. Segue a leitura no verso 5. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando o que, gente? Uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem que vai se aproximando aquele dia. O grande dia do encontro com Jesus se aproxima, igreja. E muito breve a gente vai ouvir o soar das trombetas. Não vai demorar não, irmão, não vai demorar. Pastor, a Nádia tem uma expressão que eu amo. Ela diz assim, está ficando tão chato aqui. Já está chato, né? Estava ficando passado. Agora já está chato. Sabe o que ela quer dizer com isso? O mundo está tão chato, irmão. Tão chato. E sabe por que Deus está deixando o mundo chato? Para a gente se desapegar desse troço. Porque se ficar muito legalzinho... Ficar muito joinha, se você não tiver muita aflição, muita guerra, se você não tiver problemas e desafios, você vai se apegar muito aqui.
E aí você não vai sonhar com lá. Então sabe o que Deus faz? Deus deixa o negócio chato. Deixa chato. Porque deixando chato, você vai falar, realmente, hein? Esse negócio aqui, como eu quero ir para minha casa. Como eu quero combater o meu combate, acabar minha carreira, guardar minha fé e saber que a minha justa recompensa está reservada com o juiz, que é o Senhor. Como eu aguardo isso? Então, irmão, se está ficando chato, não fica preocupado não. É Deus trabalhando para você se desapegar daqui do mundo. O nosso entendimento do sacrifício de Jesus dá para nós um novo horizonte sobre o que é relacionamento com Deus, sobre o que é a fé, sobre o que é viver por fé. E eu termino lendo com você 2 Coríntios 10. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. Um dos grandes inimigos desse entendimento sobre a eficácia do sacrifício de Jesus, um dos grandes inimigos, é o Deus dessa era. 1 João 5,19 diz que esse mundo jaz no maligno. E sabe o que está acontecendo? O espírito de engano, o espírito do anticristo, que já está operante na sociedade, tem trabalhado para deixar muitos cristãos confusos e não entender a eficácia do sacrifício de Jesus. E isso ele faz usando filosofias, usando influenciadores, usando ideologias de gênero, usando ideologias políticas. Ele vai usando todas as ferramentas para que um cristão, um filho de Deus, tire os olhos da eternidade, tire os olhos do que Jesus fez por ele na cruz e comece a fixar os olhos só aqui e agora. Recentemente, essa semana, uma grande rede de restaurantes fez uma propaganda, só porque é o mês dedicado ao público LGBTQI+, esse público, que a gente respeita e ama muito. Quero deixar registrado, respeito e amo muito. Mas, em nome de defender esse público, essa rede de restaurantes fez uma propaganda, irmão. Uma propaganda. Usando a ideia de que crianças, ela tem um gênero a escolher. Que a criança não é menino ou menina, mas o menino pode ser uma menina, e a menina pode ser um menino. Olha que ponto a gente chegou. Filosofia. Paulo chama isso de vã sutileza do nosso inimigo. Só que contra tudo isso, esse texto de 2 Coríntios 10 vai dizer que Deus nos deu armas. Armas que não são carnais. Irmão, sai da rede social, não fica batendo boca com ninguém. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Vai para o joelho, vai para a intercessão, começa a declarar a palavra de Deus. E você vai ver o cenário modificando. Deus não me chamou para ficar batendo boca com ninguém na internet. Deus me chamou para levar uma boa mensagem, a mensagem do Evangelho. E como é que a gente lida com isso? Paulo vai dizer, 2 Coríntios 10, versículo 4, acompanha aí comigo. Vamos ler o 3 também. Desculpa, gente. Porque andando na carne, ou seja, andando revestido de uma natureza humana, como eu e você temos, como um corpo humano, a gente não milita segundo a natureza carnal, segundo a carne. 4.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o que, gente? Para fazer o que, gente? Preste atenção nisso. Efésios 6 fala que o Senhor nos deu a couraça da justiça, o cinturão da verdade. A palavra vai dizer que nós temos os pés com os calçados da pregação do Evangelho da paz. A palavra vai dizer que nós temos o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. É dessas armas que Paulo está falando. Toma posse da armadura. Toma posse das armas espirituais e faça guerra. Faça guerra. Por quê? As armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E olha o que essas armas fazem, verso 5. Eu amo esse texto. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E mais, pega isso. Essas armas são eficazes para levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Irmão, quando eu leio essas coisas, me dá uma vontade de ser mais obediente a Jesus. Porque quando a gente é mais obediente, a gente ganha autoridade no território de guerra. A gente ganha mais autoridade. Versículo 6, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, a desobediência dos outros será denunciada com a sua obediência. Você não precisa ir para as redes sociais. Obedeça a Deus e a desobediência dos outros vai ser denunciada. É isso que Paulo está ensinando. Irmão, a gente tem que entender mais o que Jesus fez por nós. Temos que entender mais. Eu acredito que a gente vai sofrer menos. E a gente vai estar mais perto de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado pelo seu amor que é tão real, tão forte. A gente sendo tão falhos, tão pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. A tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E aqui está a tua igreja, a tua noiva. Aqui está o povo que te ama, Senhor. Todos nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos. E o que nós te pedimos nesse momento, Rei da glória, é: renova o nosso entendimento, amplia a nossa consciência sobre a eficácia do que o Senhor fez na cruz. Pai, remove com isso toda a culpa. Jesus, que o teu sangue neste momento remova toda a culpa que o pecado gerou. Que o teu sangue, Jesus, neste momento remova toda a mancha, toda a consciência culpada que o pecado trouxe para cada um de nós. Nós declaramos que onde está o teu Espírito, aí há liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nessa casa. O Senhor tem liberdade em nossas vidas. O Senhor tem liberdade no nosso coração. Faça-nos influenciadores nesse tempo tão confuso. Nesse tempo, Pai, onde as nossas crianças estão sendo bombardeadas. Nesse tempo, Senhor, onde nossas famílias estão sofrendo ataques do inferno. Nesse tempo, Senhor, onde as mulheres estão sendo violentadas, onde há abuso contra os pobres. Senhor, neste tempo de tantas guerras, aumenta a eficiência da Tua igreja. Aumenta a nossa consciência do que o Senhor fez na cruz. Aumenta a nossa disposição de servir, de amar, de acolher, de cuidar. Oh, Jesus,